Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Exime Co. Eu me chamo Douglas e hoje a gente vai reproduzir uma apresentação que eu ministrei no AWS Summit agora em São Paulo, em 2022, falando um pouco aí sobre como a gente simplifica a topologia Hub and Spoke utilizando o AWS Transit Gateway. A nossa agenda para essa apresentação, ela vai falar um pouquinho sobre qual é o problema que a gente tem em topologias Hub and Spoke na AWS, como a gente resolve esse problema com o Transit Gateway, como a gente aplica algumas melhorias nessa arquitetura e topologia Hub and Spoke, e como a cereja do bolo, a gente adiciona a resolução de DNS on-premises a partir das Private Hosted Zones existentes no Route 53 das contas da AWS que eu possuo. Tá? Então, iniciando com o problema sobre quais são os problemas que a gente tem em topologias Hub and Spoke na AWS. Geralmente a gente vai começar a nossa estrutura, a nossa jornada para a nuvem é pequeno, né? Com poucos recursos, a gente cria uma conta, a gente vai ter uma VPC e seja num brownfield ou num greenfield, numa migração, por exemplo, ou ainda numa aplicação nova sendo desenvolvida, a gente vai começar a aumentar essa estrutura, né? Até como uma recomendação da própria AWS, é muito natural que a gente segregue contas, né, por workloads, por ambientes, por departamentos, por regiões. E isso meio que direciona a criação de VPCs separados também, segmentando meio que automaticamente a nossa estrutura de rede, certo? Em algum momento, a gente vai precisar, né, em alguns cenários, não são todos, mas a gente precisa fazer uma comunicação entre as VPCs que existem no meu ambiente na AWS. E no nosso cenário aqui, a gente soma também o nosso data center on-premises, porque a gente está falando de nuvem híbrida aqui, tá? Seja por um processo de migração, onde eu tenho aplicações existentes ainda no meu ambiente on-premises que precisam comunicar com aquilo que eu já migrei para a nuvem, ou num ambiente realmente onde eu vou ter aplicações que vão permanecer on-premises e precisam comunicar aí com o ambiente da nuvem. Se a gente for avaliar de uma forma meio ingênua, digamos assim, tu pode imaginar algo desse tipo. A gente cria uma VPC transitiva, que seria o nosso hub, conecta uma VPN nessa VPC ao meu ambiente on-premises, e eu, através de peering connections, eu vou fazer uma conexão entre as minhas VPCs e meu ambiente on-premises, mas também entre as minhas VPCs entre si, né, entre as VPCs entre si. Isso aqui tem um pequeno problema, gente. Peering Connections, que é o que a gente utiliza para fazer essa conexão e é algo que é nativo da AWS, não é transitivo. A gente não consegue sair de uma VPC A, passar por uma VPC transitiva ou qualquer outra VPC e chegar numa VPC B. E o mesmo acontece com um ambiente on-premises. Eu não consigo sair de uma VPC A ou do meu ambiente on-premises, passar por uma outra VPC e chegar no destino. Eu não consigo fazer dois saltos nessa conectividade. Tá? Uma das formas da gente resolver isso é adotando um appliance de terceiros, por exemplo, como o Cisco Cloud Services Router. A gente substitui aqui nesse cenário os meus peering connections por VPN connections e aí é o Cisco que vai fazer esse roteamento para mim. Aqui tem um pequeno detalhe, né, comparado aí com outros modelos, que a gente vai ter que estar trabalhando com máquinas virtuais. Máquinas virtuais demandam certo gerenciamento, certo? Existem formas, talvez, e existem formas da gente simplificar isso, da gente não precisar fazer aí para esse cenário essa gestão de infraestrutura, esse overhead de gestão de infraestrutura, melhor dizendo. A gente poderia adotar algo dessa forma, tá? Isso aqui não é uma recomendação, tá? Não é algo que eu esteja recomendando. Estou exemplificando. Esse exemplo aqui ele envolve fazer um mesh entre as VPCs usando peering, certo? Para elas poderem comunicar entre si, caso elas precisem comunicar entre todas, e
é uma VPN connection para cada uma das VPCs. Isso aqui é escala pequena com poucas VPCs, de repente até resolva. Mas conforme teu ambiente escala e aumenta, ele deixa de ser uma opção interessante porque o overhead de gerenciamento disso aqui fica bastante complexo, né? E talvez o custo, eu não cheguei a fazer um cálculo médio aí para ver se o custo ficaria atraente ou não, mas talvez o custo tenha um grande impacto também. E aí que entra o nosso serviço do dia hoje, da nossa apresentação, que é o Transit Gateway, tá? Como é que a gente resolve essa questão com o AWS Transit Gateway, tá? Primeiramente, o que que é o AWS Transit Gateway, né? O Transit Gateway ele é um serviço totalmente gerenciado, ele é serverless, que a AWS oferece. Ele funciona como um network hub, então ele vai ser o nosso ponto central de conectividade, ele é o hub da nossa topologia. Ele é altamente disponível por conta da natureza do serviço, escalável, e a gente anexa ele a VPCs, Direct Connect, VPNs, enfim, a gente consegue suprir as necessidades que a gente tem no nosso cenário aqui, utilizando o Transit Gate. Tá? E antes da gente entender como ele substitui os componentes da nossa topologia no nosso cenário, é interessante a gente conhecer um pouco de alguns componentes que eu trouxe aqui como sendo alguns dos principais para o que a gente vai desenhar até o final da apresentação. Tá? O primeiro deles um dos componentes do Transit Gateway são os attachments, que é através deles que tu vincula um Transit Gateway a outros componentes de rede, como as VPCs, VPNs e o próprio Direct Connect. Então, cada um tem uma forma diferente de fazer. Por exemplo, a VPC, eu vou criar os attachments, eles vão ser colocados dentro de subnets. Para VPN, eu não preciso criar um Virtual Private Gateway, eu faço uma conexão de VPN direta entre o Transit Gateway e o meu data center. E o Direct Connect, eu uso uma Transit VIF lá do Direct Connect para fazer a conexão com o Transit Gateway. Então, cada um tem uma forma ligeiramente diferente de ser configurado, mas a configuração não é complexa de ser feita e no final o resultado é o mesmo. Em seguida, gente, a gente tem as route tables. E essas aqui não são as route tables que a gente conhece das VPCs. São route tables específicas para o Transit Gateway. Tu associa elas aos attachments, tá? E as rotas configuradas nessas Transit Gateway Route Tables são rotas para outros attachments. Então é através delas que tu configura todo o roteamento, tá, do Transit Gateway. E também tem Route Table Propagations, tá? Tem as Route Propagations das Route Tables do Transit Gateway, onde eu consigo propagar as rotas de determinado attachment em uma Route Table. Isso aqui simplifica bastante a configuração, porque a gente não precisa fazer a configuração de forma estática. E aí a gente configura essa Route Table como a Route Table de outro attachment. Então o roteamento se torna mais simples. E o nosso Transit Gateway, ele acaba substituindo então aquela VPC transitiva. A gente não tem mais os peerings, a gente vai ter os attachments agora que a gente criou para conectar as VPCs e também tem um attachment de VPN, que aqui no nosso exemplo aqui se chama VPN propriamente dita, para fechar essa topologia. É algo bem mais simples, tá, do que a gente tinha antes. Se a gente supor que a gente tem alguns ranges configurados específicos para essas VPCs e também para o meu data center on-premises, como por exemplo o 10.1.0.0/16 para VPCA, o 10.0/16 para B e o 10.2/16 para C e o 92.168.0.024 para o meu data center corporativo, para a gente exemplificar a conectividade e a configuração saindo da VPC-B, chegando no meu data center, a primeira coisa a ser feita seria configurar a route table da minha VPC para direcionar todo o tráfego que representa meu data center corporativo, que é um 92168, para o Transit Gateway. Assim como a gente configura as rotas numa route table na VPC para o Internet Gateway ou para o Virtual Private Gateway, eu faço o mesmo para o Transit Gateway.
E isso vai fazer com que a minha conexão chegue até o Transit Gateway, mas ela precisa dar mais um salto, chegar até a meu data center corporativo através da VPN. Para fazer isso, gente, a gente faz uma configuração então agora na Route Table do meu Transit Gateway vinculada ao attachment da minha VPCB, dizendo que o tráfego 192.168/24 vai para a VPN. Isso vai fazer com que a minha conexão chegue até o meu data center corporativo. Só que a gente precisa configurar a volta também. Então, supondo que a conexão, que a rota esteja configurada no meu data center corporativo e a resposta esteja chegando no meu Transit Gateway, eu preciso configurar então agora no attachment, na route table do attachment do Transit Gateway, a rota de volta para a minha VPCB. Então, eu digo que o 10.0.0.0/16 volta para a minha VPCB. Então, aqui eu consigo fazer a comunicação da VPCB com o meu data center on-premise. Isso, a configuração é similar para as outras formas de conexão entre as VPCs e entre outras VPCs e meu data center corporativo também. Para a gente entender um pouquinho da anatomia de uma dessas VPCs, tá? Aqui supondo que a gente esteja avaliando a VPCB, a nossa arquitetura na VPCB, e essa aqui é uma arquitetura bastante comum, né, onde a gente tem uma camada de subnets privadas onde estão as máquinas virtuais, seja por um autoscale ou não, e um load balancer e NAT gateways nas camadas públicas, né, na subnet pública. A gente adiciona aqui mais uma camada de subnet privada, onde a gente vai anexar os transit gateways. Por que eu não usei as mesmas subnets privadas? Porque eu tenho necessidades de roteamento diferentes aqui. Tá? Então, a gente vai identificar algumas pequenas configurações mais específicas no, na route table da subnet, onde estão as EC2. Eu tenho aqui uma configuração dizendo que 192.168.0.024 vai para o Transit Gateway e eu tenho na route table dos attachments do Transit Gateway, eu tenho então uma configuração específica dizendo que 192.168 0024 vai para VPN, mas eu também tenho aqui as configurações já determinadas aqui para o 10.1 barra 16 para attachment A e o 10.2 barra 16 para attachment C, assim como eu tenho a configuração também na route table para fazer o direcionamento. Então, basicamente, para a gente configurar o Transit Gateway e usar ele como um hub de rede dentro da nossa topologia, é simples. É bastante simples, não é um serviço complexo de ser utilizado. A configuração é bastante simples. Mas existem algumas pequenas alterações que a gente faz nessa topologia que a gente acabou de ver, nessa arquitetura, para ter alguns benefícios. Tá? Então, o próximo aspecto que a gente vai ver é como a gente evolui um pouco essa arquitetura, né, para ganhar alguns benefícios, principalmente em questões de segurança. Se a gente for avaliar aqui nessa topologia que a gente desenhou até agora, todas as VPCs elas têm um tráfego de egress e um tráfego de ingress. Tá? Então, a gente entra na aplicação pelo load balancer e as máquinas virtuais elas conversam com o mundo externo através dos NAT gateways. Tá? Aqui eu não tô trazendo a ideia de VPC endpoint, mas é através dos NAT gateways, por exemplo, que a gente chega em serviços externos que estão na internet. O que a gente pode fazer, tá, para ganhar um pouco de benefício, principalmente em questões de segurança, é a gente centralizar o nosso egress. Então, a gente continua tendo o ingress a partir das VPCs, os load balancers, mas o egress agora, o que as EC2 que estão rodando nessas VPCs precisam acessar da internet, agora saem tudo por essa Network Services VPC. Essa VPC dei o nome de Network Services, mas ela pode ser uma egress VPC também. Eu chamei de Network Services porque até o final da apresentação ela vai ter outras atribuições. Mas enfim, aqui a gente consegue ter essa centralização do egress para sair tudo por uma VPC só. Tá? E como é que a gente faz isso?
Antes de mais nada, é importante salientar que uma recomendação é tu deixar o Transit Gateway e essa Network Services VPC dentro de uma mesma conta na AWS, tá? É, por mais que a gente segregue isso, é interessante que eles fiquem na mesma conta porque a gente está falando de serviços que são é, gestão de redes, né? Então, provavelmente tem um time específico dentro da empresa que trata disso. É interessante que só eles, por exemplo, tenham acesso a esse tipo de coisa, né? Então, tu centralizar isso numa conta é uma prática interessante. E aí fica uma pergunta no ar, né? Pode ter surgido uma pergunta. Ok, se esses serviços aqui estão numa conta específica, como é que a gente vincula então essas outras EC2, essas outras VPCs, desculpem, ao meu Transit Gateway, né? Porque eles podem não estar na mesma conta. E geralmente, se forem contas VPCs de workload, realmente não estarão na mesma conta do Transit Gateway. A solução, gente, é nós adicionarmos um outro serviço aqui da AWS, que é o Resource Access Manager. Esse cara aqui ele é especializado em compartilhar recursos entre contas. Então, ele compartilha uma série de recursos, inclusive meu Transit Gateway, e compartilhando o Transit Gateway, eu consigo compartilhar ele com a minha organização inteira, utilizando o AWS Organizations, uma unidade organizacional, ou com uma conta, ou com uma conta externa também que não esteja dentro da organização. Então a gente consegue compartilhar esse Transit Gateway com as contas onde estão meus workloads e quem for vincular essa conta, por exemplo, acessando o console da AWS, vai perceber que o Transit Gateway vai aparecer na conta de destino, por exemplo, em alguma conta de workload, com o ID da conta owner é, disponível para saber quem é o owner desse Transit Gateway. Tá? Dentro da nossa VPCB, tá, essa alteração, as alterações que a gente precisa fazer estão mais direcionadas a roteamento. Tá? Então, a gente acaba removendo o roteamento padrão para o NAT Gateway e agora ele vai todo ele para o Transit Gateway. A gente faz todo o roteamento que não é local sair pelo Transit. E lá no Transit Gateway a gente também tem a mesma configuração. Então, todo o roteamento que não é conhecido, né, seja para as duas VPCs ou para a minha VPN, ele vai para a conta agora, para a VPC de Networking, Networking Services VPC. Então, aqui a gente está fazendo com que todo o direcionamento das subnets privadas, onde estão as EC2, saia, todo o tráfego saia pela Network Services VPC. Tá? Então, isso aqui já vai fazer com que a comunicação chegue até lá. Isso vai implicitamente habilitar a gente a remover os NAT gateways, porque eu não preciso mais deles agora nas minhas VPCs onde estão os workloads, né? Porque agora todo esse tráfego está saindo pela Network Services VPC. E a gente avaliando aqui nesse primeiro momento, a nossa VPC de Network Services, o que que ela tem? Ela vai ter os NAT Gateways agora, porque os NAT Gateways estarão aqui, né? E os attachments do Transit Gateway, assim como as outras VPCs. O aspecto principal aqui são as rotas, tá? As rotas, então, a gente vai ter a configuração que a gente tinha na VPC B, por exemplo, onde eu tinha o tráfego padrão sendo direcionado para o NAT, agora ele vai estar aqui na subnet do Transit. E nas minhas subnets públicas, eu terei então o tráfego padrão indo por Internet Gateway, como de praxe, mas também terei aqui uma configuração. Aqui eu usei uma super rede para simplificar a configuração, tá? Eu não vou entrar em mérito de black hole aqui, que é uma outra possibilidade. É, mas aqui a gente então vai fazer com que todo o tráfego para as redes das VPCs A, B e C volte para o Transit Gateway quando retornado da internet, tá? E aí nos attachments eu tenho então configurado discriminado então as rotas para cada uma das VPCs, attachment A, attachment B e attachment C. Isso vai fazer com que a conectividade de egress se dê todo por essa Network Services VPC, tá? Um outro aspecto importante, gente, basicamente sobre essa parte do tema, era mais ou menos isso. Tá? A gente então centralizou aqui, simplificou e por que a gente utiliza essa Network Services VPC?
Simplicidade de gestão, a gente, em vez de ter diversos NAT gateways, NAT gateways em cada VPC, a gente vai ter dois ou três ou um em cada subnet pública, né, uma em cada AZ, por exemplo. É, mas a gente também pode, por exemplo, plugar um gateway load balancer para fazer avaliação de tráfego de segurança, ou pode botar um network firewall, pode fazer uma configuração específica de network ACL. Então a gente centraliza toda essa configuração de segurança para o egress, tá? Isso é bastante relevante porque quando tu trabalha com múltiplas VPCs, sei lá, 20, 30, 40 VPCs, dependendo do tamanho da tua estrutura, pode fazer uma diferença sim na gestão. Um outro aspecto importante, gente, é que o Transit Gateway, ele é um serviço regional, tá? Ele não é um serviço global. Então, é, eu consigo criar attachments para um transit a partir da mesma de contas e VPCs da mesma região onde está o transit. Quando eu preciso resolver uma rede global, que é o que a gente chama, tem até post na AWS falando sobre isso, essa rede global, ela existe através de uma conexão entre transits. Então eu consigo, através de um peering attachment, conectar dois transit gateways, dois ou mais transit gateways. Então eu consigo criar aí uma rede, por exemplo, entre o norte da Virgínia e o sul do Brasil, dentro utilizando essa estrutura, essa estratégia de peering attachment entre os transit gateways. Tá? Esse é um último ponto sobre o transit gateway. O adicional, agora que eu gostaria de trazer para vocês, é como a gente resolve então DNS on-premises, né, a partir de toda essa estrutura que a gente montou até agora. Voltando então ao nosso desenho anterior, né, para a gente conseguir fazer a resolução de DNS em Private Hosted Zones que estão nas nossas VPCs, associados às nossas VPCs nas nossas contas da AWS, a gente simplesmente adiciona um inbound endpoint do Route 53 Resolver na nossa Network Services VPC. Né? Isso aqui vai fazer com que a gente consiga resolver as hosted zones que estão associadas a essa Network Services. Mas se a gente, por exemplo, fosse fazer uma configuração lá no na VPC de desenvolvimento, na VPCA, que é o dev.example.com, bastaria a gente vincular a hosted zone dessa VPC, se for uma hosted zone específica, ao network services e a gente consegue resolver esse DNS a partir do nosso ambiente on-premise. Mas e se a gente tiver contas diferentes? Como é que a gente resolve isso? Porque meu Route 53 inbound endpoint vai estar na minha network service. A gente poderia ter um inbound endpoint em cada uma das VPCs, ou ao menos em cada uma das contas. Só que o inbound endpoint o Route 53 Resolver ele é um recurso relativamente caro. Né? Interessante talvez a gente conseguir aproveitar o que a gente já tem no nosso Network Services VPC. Existe uma feature da Hosted Zone barra VPC, onde tu consegue vincular Hosted Zones de uma conta a uma VPC em outra conta. Só isso aqui não é possível pelo console, a gente consegue fazer pela linha de comando, por exemplo. Tá? E aí a gente consegue, por exemplo, vincular as hosted zones que estão nas outras contas à VPC de Network Services. E isso vai fazer, gente, com que a gente consiga fazer uma query de DNS para stg.example.com, por exemplo, no resolver, no inbound endpoint do resolver, que está na nossa network services, é, resolvendo então corretamente o endereço de uma VPC que está em outra conta. Tá? E aí basta que a gente atualize a hosted zone que está, por exemplo, na nossa conta onde está a VPC de STG, que isso será refletido também no Data Center On-Premises. Eu não preciso fazer nenhuma configuração estática ou manual para isso, além do que eu já faço na hosted zone. Eu não preciso, por exemplo, vir aqui no meu servidor de DNS configurar a uma rota, por exemplo, para uma EC2 que está na minha VPC de staging, que é staging stg.example.com.
A gente consegue fazer a resolução de forma dinâmica e automática. E aí, aqui a gente tem então uma anatomia da nossa Network Services depois de adicionar o Inbound Endpoint Resolver, tá? Do Resolver. E o que a gente tem de diferente é que a gente adicionou mais uma camada de novo de subnets aqui, com um roteamento ligeiramente diferente. E é, aqui a gente vai ter também os endpoints aqui do inbound do resolver, né? Aqui a gente permanece com a configuração do NAT na subnet onde estão os attachments. E por fim, o resto da configuração fica igual. Então isso aqui vai permitir que a gente consiga responder para o nosso ambiente on-premises com queries de DNS a partir da nossa Network Services VPC. Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem seu comentário, deixem seu like se vocês gostarem do nosso vídeo e até mais.